Sejam bem-vindos ao vídeo, né? Sou o professor Valtes, professor de matemática, né? Gravando um vídeo aqui muito importante da parte de estatística. Esse vídeo, na verdade, é a parte 2 dessa parte aqui que eu estou falando de termo de tendência central, né? Eu vinha já gravando um vídeo falando de média, média aritmética, média ponderada, né? E agora eu vou falar da parte de moda e mediana, tá bom? Todos esses vídeos vão ficar disponíveis no canal do YouTube, Prof. Valtes Matemática. E esse material, que é como se fosse uma apostila que eu estou comentando, né? E comentando esse conteúdo em cima dessa apostila, você vai encontrar na descrição do vídeo um hiperlink para você baixar esse material no seu celular, no seu computador, do jeito que você quiser, tá bom? Clicou lá, vai baixar esse arquivo PDF. Então, peço que vocês se inscrevam aí no vídeo, né? Assine o canal, aquela coisa toda lá, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui retomando, né? Então, a gente já comentou essa parte aqui na parte 1 do vídeo, né? Então, a gente parou bem aqui e vou falar de moda, né? Pois bem, quem assistiu o vídeo viu que eu terminei aqui com a empresa Valtu, né? Comentando aqui a média salarial dessa empresa, né? E aí, só para fechar aqui de maneira bem dinâmica, o que seria essa questão da moda, né? A moda, o média modal, né? A pessoa não escuta muito, mas é bom colocar aqui. Média modal. Quem é a média modal, né? A moda. É o termo de maior frequência, né? O que mais se repete, que tem maior repetição, né? Então, é bem simples de maior repetição. Eu vou colocando tudo isso e vai gerar uma apostila e você vai ter acesso a esse material. Então, pois bem, nesse da distribuição aqui do salário da empresa Valtu, eu até pedi assim, qual seria a moda aqui, hein? Quem seria a moda aqui nessa empresa aqui? Ora, você está vendo aqui que você tem a média 3 mil, mas não é isso que eu estou perguntando. O que eu estou perguntando é o seguinte, dentro dessa distribuição aqui, qual é o salário que mais repetiu? E a gente está vendo que foi o salário que tem 10 funcionários que recebem o mesmo salário de 2 mil. Então, a moda aqui seria 2 mil. Basta você analisar o de maior repetição. Então, 2 mil. Aí aqui já cabe um primeiro comentário. Professor Valtes, necessariamente a moda vai ser igual à média? Não, você está vendo aqui que a média deu 3 mil e a moda deu 2 mil. Muitas coisas ligadas à questão da biologia, do nosso corpo, das medidas do corpo da pessoa, tende a acontecer muito isso. Seria até interessante um vídeo comentando isso aí. Por exemplo, se falar uma coisa bem simples, né? O pé, né? Pegar o pé masculino, não vou falar do pé das meninas, não, né? Se você observar as pessoas que você conhece, a variação dos pés dos homens adultos aqui no Brasil, que eu só estou dando conta daqui do Piauí, né? No caso aqui pra gente, grande maioria deles estão naquela faixa do 38 ao 41. 38, 39, 40, 41. E se fizer a média, que eu acredito que vai ficar no 39 e 40, a média mesmo, você vai perceber que a maioria das pessoas está também nessa faixa de 39 e 40. Então, se a maior parte das pessoas tem o mesmo tamanho do pé, 39 e 40, do número do calçado, a moda é 39 e 40. E a média também seria próxima de 39 e 40, entendeu? Então, quando você vai para as coisas ligadas à altura, a questão da medida do circunferência da cabeça, coisa ligada também à questão dos animais, da natureza, muita coisa se aproxima bastante à média da moda, tá bom? Aqui nesse caso aqui que eu criei essa empresa, não, a média deu 3 mil e a moda deu 2 mil, mas via de regra isso pode acontecer ou não acontecer, isso é uma coisa que não... O nome que eu estou colocando é termo de tendência central, tendência. Uma tendência a acontecer não é a certeza que vai acontecer, o nome é tendência. Então, a tendência é que aconteça, da média ser próximo da moda, mas não necessariamente. Aí aqui uma coisa bem interessante, que é quando você tem uma distribuição de frequências, que a gente chama de intervalo de classe, né, que ela tem uma faixa, e você precisa calcular a classe modal, e dentro dessa classe modal você precisa calcular a moda. Nesse caso aqui, minha gente, eu vou calcular a moda bruta. O que é moda bruta? Porque se você botar esse gosta de cor bruta. Não. A moda bruta, que ele quer dizer, esse termo, é uma moda mais simples, porque existe uma outra moda mais sofisticada, vamos dizer assim, que a gente faz um cálculo mais preciso, mas não vou abordar ele aqui para vocês, tá bom? Essa moda bruta seria o seguinte, você vai analisar qual a faixa, qual o intervalo de faixa teve maior frequência. Por exemplo, aqui teve uma faixa de 7 a 8, a outra de 8 a 9,
a outra faixa de 9 a 10, a outra 10 a 11 e a outra de 11 a 12. Bem, a de maior frequência foi a que teve 46. Pode observar que a de maior frequência foi a que teve 46. Então, seria essa faixa aqui, ó, de 9 a 10. E aí a moda é você pegar, a moda bruta é você pegar o limite inferior daquela faixa, que seria o 9, e o limite superior daquela faixa, que seria o 10, e somar e dividir por 2, ou seja, tirar uma média daqueles dois limites, da faixa inferior e da faixa superior. Então, nesse caso aqui, a moda seria, a moda bruta aqui, a moda bruta, né? Seria, no caso, que a gente usa assim, um MOzinho, a gente bota um MOzinho aqui, seria 9 mais 10, 19 dividido por 2, 9,5, né? Não precisa nem fazer essa conta aqui, não. Acho que os alunos entenderam, né? Aqui eu peguei o 9, somei com o 10, depois eu dividi por 2 e calculei a média dos dois, que deu esse 9,5. É a moda bruta, né? Para deixar bem claro aqui, esse exemplo aqui é sobre uma questão de consumo, pegou 200 veículos, né? Se você somar o 27, 29, 46, 43, 55, você somar dá 200, né? E observaram rodando 100 km, né? E aí eles observaram o seguinte, qual foi o consumo desses carros, consumo de combustível, né, em quilômetro por litro. Então, 27 carros consumiram entre 7 e 8 km por litro. O pessoal fala assim, quanto é que o carro está bebendo, quanto é que o carro está consumindo? 27 fizeram entre 7 e 8, consumo alto, né? 29 carros fizeram entre 8 e 9. 46 carros, ou seja, a maioria, né, a moda fez entre 9 e 10. 43 entre 10 e 11 e 55 fizeram entre 11 e 12. E aí a moda bruta seria você pegar o limite inferior e o limite superior, somar e dividir por 2, que dá 9,5, tá bom? Quando a gente tem um intervalo de classe, é assim que a gente vai fazer. Aqui nos livros, às vezes, eles usam só essa notaçãozinha, um L minúsculo e um L maiúsculo. Quando ele colocar esse L minúsculo e esse L maiúsculo aqui, é para ele se referir a limite inferior e limite superior daquele intervalo de classe, daquela faixa. A gente chama isso aqui de faixa, ou intervalo, né? Uma outra coisa interessante que eu posso pontuar aqui logo, essa parte estatística, é o carro que fez 8 km. O carro que fez 8 km, ele está em qual classe, pessoal? Ele está na segunda. Professor, por que ele está na segunda? Ó, esse Tzinho deitado aqui, ele tem um lado fechado e um outro lado não. Ele indica o seguinte, que esse limite, que é o 7, pertence à primeira faixa, mas o 8 não pertence. Então, um carro que fez 10 km com litro, ele está na quarta classe, ó, classe 1, 2, 3 e 4 aqui, ó. Então, o carro que fez 10, ele não está na terceira, ele está na quarta, porque é onde está essa barra aqui horizontal. Se fizer 11, ele já vai ficar nessa outra aqui. Professor, e qual é o limite superior? Não é o 11? É o 11, mas bem que só vai entrar quem fez até 10,99, tentando explicar assim com números, né? Continuar aqui agora. 8 minutos, tá bacana, vamos continuar. A mediana. A mediana, que até pouco tempo atrás, eu me lembro que uns 10 anos atrás, os alunos não sabiam nem o que era mediana, né? Agora não, todo mundo já tem esse conhecimento. A mediana é um termo de tendência central bem interessante, está ligado ao ponto médio. É como se fosse o seguinte, até parece um termo da geometria, associando com a ideia de geometria, né? Só que você tem que ter um detalhezinho. De primeira coisa é colocar os termos em ordem. Eu coloquei em ordem crescente, mas não necessariamente crescente. O importante é eles estarem do menor para o maior ou o contrário, do maior para o menor. Mas como dificilmente a gente distribui termos em ordem decrescente, eu coloquei essa palavra crescente para enfatizar. Como assim? Você vai colocar todos os termos numa certa ordem, né? No caso aí, colocando do menor para o maior, vamos dizer assim. E depois disso, você vai olhar qual o ponto médio, ou seja, quem ficou bem no meio daquela sequência. Se tiver dois termos daquela sequência, como assim, Walter? Se eu colocar aqui para mim, para os alunos poderem me ver. Se você tiver 9 termos, pronto. Então você tem um quinto termo que tem quadro de um lado, quadro do outro. Esse quinto termo vai ser a mediana, tranquilo. Se você tiver 5 termos, vai ficar dor de um lado, dor do outro, o terceiro termo vai ser a mediana. Bacana. Agora, se você tiver 10 termos, esse termo aqui, ele não tem um termo central, você tem o quinto e o sexto. Então, no caso, você pega os dois do centro, né, os dois termos centrais e calcula a média deles. É isso que a gente tem que entender, tá bom? Vamos lá. Então, ó, no caso aqui eu até coloquei, ó, a mediana é o ponto médio ou a média dos dois termos centrais.
Então, aqui nós temos uma distribuição bem interessante. Você tem uma distribuição aqui na tabela, já é um primeiro exemplo, já dando uma forçadinha, para a gente poder já começar com tudo, né? Então, você tem uma sequência aqui na tabela, tá bom? Que faz referência ao número de lojas que praticam um certo preço, né? Em 20 lojas, e ele quer a mediana, pronto. Então, duas lojas usam o preço de R$50, vamos dizer assim. Cinco lojas usam o preço de R$51, 6 lojas usam o preço de R$52, 6 lojas usam o preço de R$50 e uma loja usa o preço de R$54. Fizeram lá uma pesquisa e constatou-se isso. Ora, se são 20 termos, a gente tem que pensar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eu vou avançar. Agora eu vou considerar que vocês entenderam. 20. Pessoal, se são 20 termos, quem são os dois termos centrais aí? Porque se é par, vai ser 2. Será 2. Se for par, nunca vai ser um único termo central. No caso, é o 10º termo e o 11º termo. Por quê? Eu vou voltar aqui para a minha imagem, para o aluno que ainda não teve essa percepção. Ó, se fossem 10 termos, você teria o quinto e o sexto para calcular a mediana. Se forem 20 termos, é um raciocínio parecido. Você tem 10 primeiros, depois você tem os 10 últimos. Então, o 10º e o 11º, que é o primeiro da segunda parte, esses dois termos são os dois termos centrais. Ficou 9 de um lado, 9 do outro, e eles dois ali no meio. Esses dois termos centrais é que vai gerar a mediana, tá bom? Então, voltando aqui, ó. Então, você tem que saber quem é o 10º termo e o 11º termo. Como aqui os preços já estão em ordem crescente, já facilitou, porque eu até coloquei, ó, primeiro colocar em ordem, aqui já tá, bacana. Então, a gente tem que ver o seguinte, ó, você tem duas lojas com o preço de 50. Como assim, Walter? É como se fosse assim, a loja mais barata cobrou 50. A segundo lugar, né, a segunda também cobrou 50. Então, tem duas primeiras cobrando 50. Aí você tem 5 lojas cobrando 51. Então, é como se fosse a terceira, cobrando 51, vou botar aqui igual 51, fazer só uma mexida aqui na disposição da imagem, pronto. Você tem a quarta, cobrando 51, você tem a quinta, cobrando 51, você tem a sexta, cobrando 51, bora ver se já deu 5, 1, 2, 3, 4, é a próxima, né? E a sétima, claro, né? 51, pronto. Aí você chegou ao seguinte, da terceira loja até a sétima, elas estão cobrando 51. São 5 lojas. Perceba, do jeito que está coerente aqui com o texto. Aí agora falta o seguinte, olha para frente. Nós temos 6 lojas cobrando R$52. Ora, se eu já estou na sétima, com mais 6, quanto é que dá 7 mais 6? 13. Então eu vou até agora a 13ª, todas essas daqui vão cobrar R$52. Então, vai ficar a 10ª e a 11ª cobrando 52. Aí, se o aluno disser assim, professor, eu fiquei um pouco confuso, eu vou colocar bem direitinho aqui, ó. A 8ª cobrou 52, a 9ª cobrou 52, a 10ª e a 11ª, a 12ª cobrou 52 e a 13ª cobrou 52. Então, vou até dar vou colocar na segunda linha. Ó. Vamos de novo. Ó. As duas primeiras cobraram 50, a primeira e a segunda. Depois, nós tivemos 5 lojas cobrando 51. Então, da terceira até a sétima, cobrou 51. E aí, você tem 6 lojas cobrando 52. Então, da 8ª até a 13ª, todas elas cobraram 52. Falta um igualzinho aqui para ficar bacana. Seria o seguinte, e a 14ª, né? A 14ª vai cobrar 53. A 14ª vai cobrar 53. Aí, como aqui só tem uma loja que cobrou 54, seria a 20ª, cobrou 54, né? Evidentemente, a mais cara. E a anterior à 20ª, né? A 19ª, cobrou 53, né? Porque teve 6 lojas cobrando 53. E aí o que o aluno teria que fazer aqui é analisar o seguinte, bem, olhando para essa tabela, quem seriam os dois centrais? Se são 20, é o 10º e o 11º,
E como os dois estão na mesma classe, que é 1, 2, 3, 4, 5, a terceira classe, a gente chama essa aqui de classe mediana, e no caso o valor vai ser 52. Opa, botei um azul muito escuro, vou dar aqui. Tá aqui um cinzazinho aqui, ó. Então, você tem que a mediana dessa distribuição aqui, da questão dos preços aqui, seria 52. A mediana seria R$52. O preço de R$52. Perceba que é uma análise que não teve assim conta, não fez cálculo, é mais uma análise mesmo como se fosse a geometria, né? Você analisando a posição dele mesmo, literalmente falando. Tem muito essa questão do ponto médio, tá bom? Aí agora vamos adiante, ó. Eu coloquei uma outra questão aqui, vou até avançar aqui. Uma questão aqui para a gente comparar as três, para a gente ver o seguinte, que a média, a mediana e a moda não necessariamente vão ficar tão distantes uma da outra, ou iguais, ou diferentes, elas não têm essas obrigações, tá bom? Esses números aqui eu coloquei aqui muito aleatoriamente, eu não fiquei fazendo conta. Então a média, vamos lá, como é que eu calculo a média? Primeira coisa para calcular a média é somar tudo e dividir pelo número de termos. Como aqui tem 6 termos, né, como se fossem 6 notas aqui, eu vou somar tudo aqui, ó. 6,5 mais 7,5 mais 6,8 mais 7 mais 7,2 mais 8. 43. Então, a média aritmética seria 43 dividido por 6. Por que por 6? Porque a gente tem 6 termos. Então, dividido por 6 vai dar 7,1666, então 7,17, aproximadamente 7,17 aí. Eu vou até fazer o seguinte, pessoal, me permitam somar de novo para não ter erro aqui. 6,5, 7,5 dá 14, aí com mais 6,8, 20,8, mais 7, mais 7,2, mais 8. Certinho, 43. Dividido por 6 notas, né, 6 valores, 7,1666, aproximadamente, coloquei um 7 aqui. A mediana, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer na mediana é colocar em ordem. Então, colocar esses termos aqui em ordem, eles não estão em ordem, se você perceber que não está numa ordem crescente. Então, colocando eles em ordem, vamos ver como é que vão ficar. Tá bom? Então, 6,5, depois seria o 6,8, depois seria o 7. Então, 7,5 que está no lugar errado. Sai daí. 7, 7,2, bem aqui que vai ficar o 7,5. Opa, melhorou. Então, agora a gente está numa ordem crescente, né? Colocando aqui todo mundo na posição certa. Pois bem, quem seria a mediana? A mediana, novamente, é aquela mesma situação. Eu tenho 6 termos, então eu vou pegar os dois do centro, como se fosse o terceiro e o quarto. Vou pegar assim, ó. Então, você vai pegar o terceiro e o quarto. Então, novamente, né, você vai pegar aqui o 7 e o 7,2 e calcular a média deles, né? A mediana seria o 7 mais o 7,2, né? Somar os dois aqui e dividir por 2, né? Que dá 14,2. Tudo isso dividido por 2 vai dar 7,1. Bom, somando esses dois valores aqui, somando os dois aqui e dividindo por 2, a gente tem o 14,2, aí por 2, 7,1. E a moda? Aqui deu um problema. Opa, foi bom demais, eu nem tinha visto isso. Ó. Aqui não tem moda. Como assim, professor? Não tem moda. Não tem moda. Professor, não entendi, não tem moda, agora eu não entendi, professor. Tem algum valor se repetindo? Não, a gente acabou de comentar que a moda é o termo de maior repetição. Como aqui todos os termos são diferentes, essa distribuição aqui não tem moda. Não necessariamente tem que ter uma moda. Né? E pode até acontecer de ter duas modas. Aí a gente fala que é bimodal. Como assim bimodal? Vou fazer o seguinte, vou pegar essa aqui, né, que não tinha moda, e vou colocar aqui um bônus. Né? Sempre como eu falo para os alunos, né, quando a gente cria uma coisa que a gente fica dando aula, criando, né? Quando a gente cria uma coisa que não estava lá, a gente coloca um bônus, tá bom? Botei aqui um 6,5, vou botar aqui um 7. Opa! Bora fazer o seguinte, vou primeiro colocar um 7 aqui. Agora teria moda, né? Agora você tem 6,5, 6,5, 6,8, 7, 7, 7. Qual é a de maior frequência? 7. Pronto. Aí a moda seria 7. Bacana.
todo mundo entendeu que esse aqui foi o que mais repetiu, então a moda seria 7. Vou colocar moda igual a 7. Mas se tivesse desse jeito, o que é que você tinha? Você tinha duas vezes a nota 6,5 e duas vezes a nota 7. Aí você tinha o que a gente chama de bimodal. O que é bimodal? É quando você tem duas modas. As modas seriam 6,5 e 7. Não tem problema nenhum. Inclusive, por exemplo, vou pegar um contexto do ensino médio, que é bem fácil a gente entender. Nas turmas de primeiro ano, a grande maioria dos alunos está na faixa de 14, 15, 16. Então, por exemplo, se o professor contar as idades dele lá e descobrir que não, o 15 ganhou, a idade que mais se repete é o 15, então a moda é 15. Mas se tiver um empate entre 14 e 15, 10 alunos tem 14, 10 alunos tem 15 e nenhum outro aluno tem mais do que isso, então naquela sala teria uma situação de bimodal, duas modas, né? A moda 14 e a moda 15, não tem problema nenhum, tá bom? Aí agora, eu coloquei de novamente aquele empresa lá do Valtu, né? Que a gente já calculou a média e a moda, né? A moda foi 2.000, a média foi 3.000 e agora a mediana, né? Pois bem, a mediana aqui nós temos 20 funcionários, não esqueça disso não. Tem gente que já esqueceu aí do primeiro vídeo, são 20 funcionários. Ora, se são 20 funcionários, eu tenho que ver o 10º e o 11º. Se eu tenho 10 funcionários ganhando 2.000, eu não vou fazer igual eu fiz aqui nesse programa anterior, não. Mas eu vou só relatar aqui, ó. Tenho 20 de novo, né? Se eu tenho 10 funcionários ganhando 2.000, é como se fosse 2.000, 2.000, 2.000, 10 vezes. Então, o 11º com o 10º é que eu tenho que observar. Ora, o décimo funcionário, ele tem um salário de 2.000. E o 11º é o funcionário seguinte. Qual é o salário dele? 3.600. Então, logo, a mediana será quem? A mediana será a média de 2.000 com mais 3.600. Então, eu vou pegar 2.000 mais 3.600, vou somar isso e dividir por 2, tá bom? Então, vai ficar 5.600, né, somando aí os dois valores, dividido por 2, e aí vai dar 2.800, tá bom? Olha como ficou legal. Então, você tem na mesma tabela aqui, né, que no caso falando da média salarial, a média deu 3.000, a moda deu 2.000, vou procurar não que vai dar trabalho. A moda deu 2.000 e a mediana agora deu 2.800, né, deles valores diferentes. Né? Aí aqui eu vou deixar um problema para vocês. Quando vocês assistirem o vídeo no YouTube, vocês podem colocar a resolução desse problema nos comentários, tá bom? É para calcular a média, a mediana e a moda, tá aí a tabela, né? E vou dar aqui um pequeno spoiler, né? Que é dizer o seguinte: o próximo vídeo eu vou gravar comentando cálculos de média, mediana e moda, analisando gráficos. Por exemplo, uma questão que já caiu no Enem, né? Gráficos assim, para você calcular a média, a mediana e a moda, olhando para gráficos, tá bom? Esses gráficos aqui, eu vou comentar eles, essa parte de média, mediana e moda, mas através de análise de gráficos, tá bom? Agradeço todo mundo aí que assistiu os vídeos e fui!